Olá, meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e neste vídeo eu vou tratar sobre a questão de que os consulados estão exigindo a conta bancária aberta em Portugal. Se isto tem legalidade ou se isto não tem legalidade. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, siga nossas redes sociais, não esqueça de diariodacidadania.com. Outra coisa, agora, dia 8 de dezembro, às 9 horas da manhã do horário de Brasília, 11 horas da manhã do horário de Lisboa, nós teremos uma live com Francisco Hering, coach em alta performance. Ele é, hoje, um dos grandes nomes do coaching em alta performance no Brasil, tem mais de 20 mil seguidores, tem uma ampla base de cursos e treinamentos, já deu mais de 300 treinamentos, são 5 anos de experiência nesta área, sem contar 15 anos em administração, e vai estar aqui no nosso canal, de forma gratuita para você que nos segue e para quem mais queira ver, às 9 da manhã, dia 8 do 12, perfeito? Tá ok? 8 do 12, dia 12 não tem nada, dia 8 do 12, sábado, às 9 da manhã do horário de Brasília, ele vai estar aqui para ensinar você, para explicar para você quais são os maiores erros cometidos por quem tenta mudar de país e como você pode evitar esses 3 maiores erros no seu projeto, na execução do seu projeto de mudança de país. Então, independente se você vai para Portugal, se você vai para o Canadá, se você vai para os Estados Unidos, para a Austrália, não importa. O importante é que você veja esta live, porque ela sim vai poder lhe ajudar a se preparar melhor, a executar melhor o seu projeto de vinda para qualquer lugar, seja Portugal ou seja para qualquer lugar que você queira ir numa mudança de país. Perfeito? Então não esqueça da nossa live. Se você está a buscar um visto para Portugal, independente de qual visto seja, visto D7, visto D2, visto D3, independente, já deve ter percebido que o governo português tem exigido, junto aos consulados, a abertura da conta bancária em Portugal. Pois bem, isso não é segredo, isso não é novidade. Existe uma prerrogativa legal nesse sentido? A lei ela é clara, ela fala que os valores têm que estar disponíveis em Portugal. Por disponibilidade, você pode entender como disponibilidade eletrônica, ou seja, os valores podem estar numa conta no Brasil e você transferir via TransferWise ou diretamente por meio de um contrato de câmbio bancário para Portugal? É possível, mas veja bem, não saia com metade da informação. Isto é o que está na lei. Disponibilidade eletrônica, por exemplo, lhe permitiria ter uma conta nos Estados Unidos ou na Alemanha e tratar com essa conta do seu processo de visto. O que ocorreu durante o ano de 2018 que mudou a interpretação deste entendimento de disponibilidade eletrônica para disponibilidade formal em Portugal? São 2 pontos. Primeiro ponto, questões cambiais. O vai e vem das taxas de câmbio, o que eu não preciso explicar muito. Quem acompanhou as taxas de câmbio no ano de 2018 verificou que ela começou num valor, vamos botar aí, de uns 3 e alguma coisa, foi até 5 e alguma coisa, agora está retornando a uns 4,20, 4,30. Isto o valor real euro. E nessa situação é importante que você perceba que mesmo o indivíduo que antes apresentava sua conta bancária no Brasil ou em Angola, ou independente de onde fosse, quando esse indivíduo apresentava sua conta bancária no país seu de origem para vir para Portugal, estes valores no começo do processo de visto poderiam refletir uma quantidade e no final do processo de visto demonstrar outra quantidade, que é muitas vezes inclusive inferior do que aquilo que haveria no início em euros. Então vamos pegar um exemplo prático. Se você tinha 5 mil reais em janeiro ou em fevereiro de 2018, isso ali se traduziria talvez
uns 1.500 euros. Estou fazendo sem fazer cálculo, só assim um chute. Quando o euro chegou em 5 e tanto para 1, certo? Então o preço de 1 euro era 5 reais e tanto, aqueles 5 mil reais, botamos assim setembro, outubro de 2018, já não valia 1.500 euros, valia menos de 1.000 euros. Então nessa situação, essa flutuação cambial fez com que muitas pessoas que vieram a Portugal não tivessem depois, quando fossem levar ao CEF os seus comprovativos de meio de subsistência, os valores necessários requeridos pelo Estado português. Porque veja, nós vamos daí estar voltando naquela questão, qual que é o valor necessário para vir para Portugal? É um salário mínimo para quem peça o visto, meio salário mínimo para o adulto que o for acompanhar e 30% do salário mínimo para os menores de 18 anos que o acompanharem. Nessa situação, estes valores poderiam não estar presentes, o que interferiria ou pelo menos, no mínimo, atrasaria a emissão da autorização de residência. Foram fatos que ocorreram este ano em Portugal. Eu não estou inventando isso, não estou inventando, são fatos que ocorreram, certo? Além disso, temos o caso dos aposentados, que eu vou um pouco mais adiante, como um caso um pouco mais gravoso. Por quê? Porque essas pessoas dependem de rendimentos oriundos do seu país de origem. Essas pessoas têm um rendimento muitas vezes entabulado por valores governamentais, ou seja, a pessoa recebe lá seus 2.800, 3.000 euros de 2.800, vamos botar assim, euros de pensão todo mês, de reforma todo mês, de aposentadoria todo mês. Perfeito. Esta pessoa, quando vem para Portugal, quanto que seriam esses 2.800, esses 3.000 reais na reforma? Quanto que eles seriam em euros todo mês? Então, nessa situação, quando é feito o cálculo para transformar o real em euro, é levado em consideração, evidentemente, ou a cotação do dia, ou os valores que estão aqui em Portugal em euro. Como que houve uma solução, uma tentativa de solução desse caso das variações cambiais? Começou a se exigir que essa disponibilidade já fosse em euros. Ah, mas isso não explica porque a conta tem que ser portuguesa, a conta pode ser, por exemplo, na Itália, pode ser, por exemplo, na Alemanha, pode ser, por exemplo, na França. Perfeito. Quando nós estamos falando de disponibilidade em euros, nós podemos realmente ter uma conta na Alemanha e utilizar do cartão de débito dessa conta alemã aqui em Portugal, ou fazer transferências bancárias com essa conta alemã aqui em Portugal, porque afinal não há taxação em cima desse dinheiro. Se eu tenho uma conta na Alemanha e vou pagar em Portugal, não vou pagar taxas por isso. Mas veja, aí vem um segundo ponto que talvez não está tão claro na lei, mas é uma prerrogativa do CEF fazer a conferência dessa situação. Então, tanto o governo português por parte do CEF, quanto, evidentemente, por parte do consulado, podem exigir mais documentos do que aqueles que estão exemplificados, do que aqueles que estão ali no rol dos documentos necessários para um processo de visto. Eles podem realmente requerer documentos a mais. E seja isto para o aplicante do visto, seja isso para os órgãos, ou para os bancos, ou para a própria sociedade civil que esteja envolvida no processo do visto. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer o seguinte: se você tem uma empresa aberta em Portugal, o CEF pode notificar as finanças para verificar se a atividade dessa empresa está aberta. E a partir deste ofício do CEF, desta notificação do CEF, buscando essas informações, as finanças vão responder. Pois bem, com os bancos ocorre o mesmo. Eu falo isso para vocês porque a prerrogativa, vamos botar assim, a exigência de que a conta bancária seja aberta em Portugal é para permitir que o CEF
possa oficiar os bancos e obter uma resposta mais rápida desses bancos, certo? Sobre os valores que estão lá depositados. Por quê? Porque não é segredo, o CEF sabe disso, não é segredo, o consulado sabe disso, que tinham pessoas colocando um valor numa conta bancária aqui em Portugal, retirando o saldo e depois transferiam esse valor para uma outra conta. Retirando o extrato, certo? Retirando a movimentação, o histórico, e depois transferiam isso para outra conta. Ou seja, nessa situação, observe, é uma tentativa de fraude, onde a pessoa está tentando fraudar um processo de concessão de visto para obter o visto sem ter os meios de subsistência necessários para a obtenção desse visto. E isto era, evidentemente, verificado pelo CEF quando a pessoa ia requerer a autorização de residência e não tinha os valores exigidos, ou então dava cópia da movimentação bancária e lá tinha que na data em que foi requerido o visto tinha um valor, vamos dizer, de 7 mil euros, que depois foi retirado da conta bancária e talvez foi reapresentado só mais próximo ao momento em que a pessoa foi ao CEF. Então, para você que hoje está pensando em fazer um processo de visto no consulado, em qualquer consulado, certo? No estrangeiro, saiba, é importante que você tenha a conta bancária aberta em Portugal, é importante que você tenha os valores para manutenção da sua vida em Portugal, porque isto facilita a concessão do seu visto. Você pode ir por outros meios, mas talvez isto vai exigir mais prazo, talvez isto vai exigir que você entre numa discussão com o consulado sobre a viabilidade do seu processo ou não. E não é isso o que vale a pena para você quando for tentar realizar o seu processo de visto, quando for tentar fazer a sua mudança para Portugal. Perfeito? Então, só para lembrar, dia 8/12, este sábado, 9 da manhã do Brasil, 11 da manhã de Portugal, eu espero vocês. Eu vou estar junto nessa live, ele tem muita coisa boa para falar, é um profissional experiente. Vejam, não percam essa oportunidade e desejo para todos vocês muita força e boa sorte. Obrigado por nos acompanharem até aqui.